Olá, eu sou o Felipe André, o criador da Semana da Fluência. Seja muito bem-vindo à segunda parte dessa trilogia que vai te mostrar o passo a passo, claro e completo, para que qualquer adulto, incluindo você, possa sair de onde está hoje e alcançar fluência no que você quiser em inglês. Existe, sim, um jeito de você aprender, dominar e se tornar realmente fluente em inglês. E é justamente isso que você vai ver na parte 2 hoje, o pilar metodológico da fluência. No final da aula de hoje, você vai estar convencido que você consegue parar de traduzir e travar na hora de falar, parar de analisar cada palavra de cada resposta que você dá, parar de pensar em português enquanto você tenta falar inglês. Você vai entender claramente que você consegue aprender de verdade, de uma forma simples e gostosa, e se tornar realmente fluente e confiante. O que torna isso possível é esse método chamado Rapid Fire, que é o passo a passo, claro e completo, para que você consiga reproduzir e compactar o processo natural de aprendizado do ser humano. E aí você me pergunta assim, Felipe, será? Isso não está bom demais para ser verdade? E eu entendo a sua dúvida e a sua pergunta, e é por isso que eu quero que a Ana Lúcia responda a você. Então, eu percebo que depois de uma certa idade, as pessoas acham que já foi o tempo de aprender, né? E não só não é verdade, como o Felipe nos deixa muito à vontade, e é muito bom. Mas aprender com tanta satisfação, né? Que é o que o Felipe nos proporciona. Eu amo isso aqui. O dia que eu perder isso aqui, perdeu o sentido de tudo. Ele além de nos passar todo aprendizado, né, de uma maneira muito leve e prazerosa, ele deixa a gente um pouco mais tranquilo. E isso é fundamental para a gente aprender. O meu trabalho exige muita viagem, né? E atendendo estrangeiros. Mas a fluência no inglês, né, a conversação sempre foi um problema pela rapidez, né, que os nativos falam e tudo mais. Meu primeiro desafio para você hoje é que você tome a fluência de volta nas suas mãos. A exigência do não errar, a exigência de você usar termos técnicos precisos, exige que a gente se aprimore, entende? Então eu percebo que tem melhorado muito, principalmente na calma que a gente tem em conduzir o trabalho, em conduzir esse atendimento, né, aos clientes de uma maneira mais tranquila e mais efetiva. Eu estava conversando com o Felipe, em que eu não tenho costume de acessar o Instagram, e abri o Instagram um determinado dia e vi o Felipe falando. E também não dou muito crédito a coisas que eu vejo na rede social, mas me chamou muito a atenção, né? E ele tem a capacidade, o dom, e vocês todos da equipe também, né? De fazer com que nos sintamos uma família efetivamente. Então é assim que eu me sinto. Muito prazer e numa família, sem dúvida, abraçada por todos vocês. Que faça essa experiência com o Felipe, né? Esse é o poder deste método que você vai aprender claramente hoje. E a grande sacada é que aprender inglês é uma coisa, saber inglês é outra, dominar é uma terceira diferente e falar inglês é outra coisa. Felipe, como assim? Por exemplo, live, from and move. Então, digamos, como é que a gente entende isso sobre live, from and move? Digamos que você sabe o que é live, sabe o que é from, sabe o que é move. Se você sabe, coloca aqui para mim a imagem da seta, por favor. Se você sabe
o que é live, ou from, ou move. Você tem um registro mental, mas às vezes você confunde. Então, se eu te der ali uma prova, alguma coisa, você acerta, mas dependendo do seu estado emocional, dependendo de como é que você esteja no dia, você pode confundir, pode demorar um pouco para lembrar, mas você sabe, tem um registro mental na tua cabeça. Se você domina live, from and move, você sabe e você sabe. Você não precisa de tempo, você não esquece ou confunde porque está nervoso, porque, enfim, não te dá um branco. Você sabe e você sabe, mas não necessariamente você consegue falar. Conseguir falar é, por exemplo, você poder dizer I'm from Belo Horizonte, Brazil. I moved to Brasília. I am from Belo Horizonte, but I live in Brasília today. I moved here when I was just 1 year old. My mother moved to Brasília when I was about 1 year old, and I have been living here for 30-something years. Conseguir falar é quando você consegue disparar, você consegue produzir e compreender frases completas com as palavras que você sabe e domina em conversas reais com nativos quando você realmente precisa. E é isso que eu pelo menos acredito, é isso que você quer. Você não quer saber inglês, você não quer dominar inglês, você quer conseguir falar, você quer conseguir usar, é o que eu acabei de explicar, conseguir usar o inglês que você sabe para produzir e compreender frases completas com essas palavras que você domina, senão não adianta de nada. E eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, a grande maioria sabe, ou seja, você tem um registro de, sei lá, dezenas, centenas de palavras em inglês, mas muitas delas confunde, principalmente dependendo do contexto, dependendo da pressão emocional, confunde. Alguns poucos dominam, ou seja, você sabe e você sabe. E aí o dominar é muito assim, né? Você consegue entregar quando você tem tempo para pensar, quando você tem tempo para traduzir, por exemplo, na hora de mandar uma mensagem, ou na hora de fazer uma prova, se for uma coisa tranquila para você, esse é o contexto do dominar. Agora, pouquíssimos, e talvez quase ninguém que esteja nos assistindo, consegue falar, consegue abrir a boca e produzir, disparar e compreender frases completas com as palavras que você domina. E é isso, como eu falei, né? É isso que eu acredito que você queira, beleza? E é isso que nós vamos ver hoje. E o que vai te fazer, o que te leva daqui para cá é esse método chamado Rapid Fire, que, como eu acabei de falar, ele nada mais, nada menos é do que uma reprodução compactada do cenário de imersão e de desenvolvimento natural de uma criança, de um ser humano. A forma é uma reprodução, organização compactada do processo natural que um ser humano tem quando ele desenvolve a fluência. Beleza? Vamos seguir então, gente? Eu não posso ir adiante sem antes agradecer. Nós batemos todos os recordes, foram mais de 16 mil inscritos. Até esse momento de agora, mais de 5.109 visualizações completas da parte de número 1, mais de 1.140 comentários, e o mais bacana disso tudo é que 99% desses mais de 1.140 comentários são muito positivos. Teve lá 1 ou 2 negativos, mas a grande maioria dos comentários positivos, muito positivos, e definitivamente é a maior semana da fluência da história. Por isso, se você ainda não assistiu a parte de número 1, você precisa voltar lá na parte 1. Você precisa entender mais de 1.140 comentários absurdamente positivos. O que é que mexeu tanto com pessoas, adultos como você, e fazer a atividade que tem lá o PDF e o áudio para você escutar? Vai fazer toda a diferença, como eu já expliquei. Não é uma aula, não são 3 aulas. É uma aula dividida em 3 partes que são organizadas sequencial e logicamente. E você assistir nessa ordem faz toda a diferença do mundo. Se você está assistindo a aula de hoje gravada, você não está ao vivo aqui, já aproveita e para
Pode parar aqui se você estiver vendo a parte gravada. Pode parar, vai lá assistir a parte 1, vai lá ver esses depoimentos, esses testemunhos, vai lá ver o povo falando inglês. Quando você for lá, você vai clicar nesse botão laranja que está aí para você. Lá, quando você clicar nesse botão laranja, vai ter essa atividade aqui, ó. Porque eu quero ser fluente, para que essa atividade aqui serve para ativar o seu sistema límbico. Essas outras duas aqui são surpresa que vão ser liberadas no final da aula de hoje, depois que você entender o Rapid Fire. E uma outra coisa que você vai ter lá, além dessa atividade que eu te mostrei, é um áudio que faz exatamente isso aqui que eu te falei. Ele reproduz o estilo natural de comunicação que uma criança recebe para desenvolver fluência. As pessoas amam. Se você ainda não baixou e não ouviu, você precisa fazer isso urgentemente. E aí agora é a hora que eu falo, se você ainda não fez isso, é hora de você fechar todas as janelas do seu computador, colocar o teu celular em modo avião, desligar o Zap, desligar o Face, é hora de você eliminar todas as distrações que você possa ter. Lembre-se sempre de comentar, principalmente o que você está achando das atividades, dos áudios, qual é o motivo pelo qual você quer falar inglês, qual é o seu porquê. Me deixa saber se você está assistindo do Brasil ou no exterior. A gente está com dezenas de pessoas assistindo a gente do exterior e, obviamente, por favor, me diga se você é um professor. Também temos dezenas de pessoas assistindo a gente que são professores de inglês. Beleza? Vamos lá então, sem demora, direto ao ponto, entrar na aula de hoje, parte número 2, como aprender, dominar e se tornar realmente fluente, sem estudar gramática, sem regras, sem decorebas, sem traduções, joguinhos ou macetes. E como eu já te disse, o que torna isso possível é o método chamado de Rapid, que eu chamo de Rapid Fire, que é simplesmente um passo a passo, claro e completo, para que você possa reproduzir e compactar o processo natural de aprendizado do ser humano. Beleza? Na tela de novo para você o passo a passo claro e completo para reproduzir e compactar o processo natural de aprendizado do ser humano. Agora, vamos dar uma viajada. Let's go crazy. Imagina que você pudesse voltar no tempo. E você voltou no tempo e você acordou. E você tem 3 anos de idade. E você sabe que no futuro você vai estar aqui hoje querendo falar inglês. Então você voltou no tempo lá e você acordou. Eu estou viajando, tá? Por favor, vai comigo. E acordou com 3 anos de idade, mas de uma certa forma você consegue saber que daqui a, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60 anos, você vai estar precisando falar inglês. E você pudesse escolher aonde você iria passar os próximos 5 anos da sua vida. Se você fosse para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, hoje, nessa viagem que eu te contei, você estaria falando inglês fluentemente? Se você tivesse a oportunidade de reescrever a sua história, e aí de 3 a 8 anos de idade você morou na Inglaterra, de 3 a 10 anos de idade você morou nos Estados Unidos, seu inglês seria fluente hoje? Obviamente que sim. Tem como fazer isso? Não. Fazer isso é impossível, mas existe um método que consegue meio que recriar essa viagem maluca no tempo que eu acabei de te falar, porque esse método, ele recria e compacta esse cenário. Por quê? Porque não tem como você voltar no tempo e ter morado no exterior. Talvez você esteja morando no exterior, mas se você não estiver morando no exterior, e se você estiver morando no exterior e está me assistindo, provavelmente morar no exterior não resolveu o seu problema, ou você está morando no Brasil e largar tudo e mudar para o exterior para poder falar inglês não é uma realidade para a sua vida. Então ele recria esse cenário que é impossível. É impossível voltar no tempo e morar no exterior, mas é possível trazer o exterior para você com esse método. E ele compacta porque você não tem mais 7 anos para falar inglês. E eu não estou dizendo que é uma mágica que vai te fazer falar inglês em não sei quantos, 2, 3, 4 meses. Isso é mentira, isso é mágica e eu não estou aqui para prometer mentiras ou mágicas. Eu sou muito realista e muito ético. Mas ele, de fato, compacta
7 anos, mais ou menos, que uma criança gasta para se tornar fluente e te possibilita chegar lá num curto e menor espaço de tempo, que vai depender do seu histórico, vai depender das suas emoções, dos traumas que você tem com o inglês, vai depender da sua disciplina, mas dadas as condições ideais ou dadas as condições corretas dentro do que a gente está conversando, você consegue chegar lá em bem menos tempo do que 7 anos. Beleza? E uma vez que o meu límbico foi ativado, que as minhas crenças e emoções negativas são trabalhadas e que a repetição consistente nesse formato correto é feita, esse processo se torna a arma mais poderosa para sua fluência. E aí talvez você esteja me ouvindo, muita gente pelos comentários, muita gente, por isso que eu falei 99% positivo. Felipe, agora eu entendi, cara, que bom que eu te encontrei, agora eu vi que eu vou ser fluente, fez todo o sentido do mundo, eu quero esse negócio, eu vou entrar de cabeça. Mas você talvez ainda esteja assim, será que esse negócio funciona de verdade? Dá uma olhadinha no que o Pedro falou a respeito disso. Pedro, eu sou nutricionista, trabalho no Hospital Sara, atualmente no Lago Norte, que é um Centro Internacional de Neurociência e Reabilitação, e lá a gente atende muito pacientes de outros países, né? E o inglês é fundamental porque tem que se comunicar, né? Sua fluência está nas mãos de quem? Teve uma palestra esses dias, né, do pessoal, né, acho da Holanda, acho da Holanda. A gente entende muito mais, né, é porque é do listening mesmo, você vai ouvindo. É o cara que sacou que, pô, tem que ouvir, isso tem uma sequência de aprendizado, né, então esse negócio da metodologia de ouvir, de gravar as aulas, isso eu acho bem interessante. Das metodologias todas que eu já fiz, né, ele sacou o lance, o jeito dele, grava as aulas, você vai ouvindo as aulas, vai repetindo, e aí ele vai começando a perguntar as coisas pra você, você já vai falando imediato, você nem vai pensando. Por quê? Porque você já ouviu a aula lá várias vezes. Não só ouvir, mas a metodologia que ele aplica de dar aula eu nunca tinha tido. Não permita que nada, nem ninguém, decida se você vai ser fluente ou não. Eu fiz vários cursos de inglês, né, desde essa longa história aí do meu inglês. Mas assim, o interessante é que tudo é muito parecido, né? Na sala de aula, tem várias pessoas, você fala de vez em quando, você não fala, você aprende gramática. Eu faço uma prova do Felipe, pô, você teve uma nota boa, mas não sai nada na hora de falar, né? Então nenhum curso tem uma habilidade de fazer o cara ouvir e falar, assim. Eu acho que essa dificuldade de quase todos os cursos de inglês, não fiz todos, mas de todos que eu fiz eu vi que tudo é muito parecido. Que sabe inglês e a sua vida não mudou, porque o que muda a nossa vida é fluência no inglês. Saudade do Pedro. Pedrão, esse é o poder desse método que eu estou te mostrando e vou te mostrar detalhadamente hoje. Ele não só funciona, gente, presta atenção, ele não só funciona como a gente tem descoberto que ele é mais fácil, porque a princípio a gente tende a pensar assim, não, eu não consigo viver sem traduzir, eu consigo viver sem ficar pensando no que eu estou falando, não consigo, sem gramática não tem como, sem estudar gramática, analisar. E na verdade não só é possível, como nós temos descoberto que é mais fácil, mais eficiente e mais gostoso, muito mais, aprender inglês desse jeito do que do modelo tradicional. Então eu quero que você entenda uma coisa, é possível parar de traduzir, é possível parar de travar na hora de falar, é possível, você acabou de ouvir o Pedro, parar de ficar analisando cada palavra de cada resposta que sai da sua boca. É possível parar de pensar em português enquanto você tenta falar inglês. Você pode se tornar realmente fluente e confiante em inglês. Agora, por que é que isso funciona? Por quê? Por que funciona em adultos como o Pedro, funciona em adultos como você?
O Rapid Fire funciona, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Ele funciona porque ele decodifica, organiza e reproduz o jeito original. Ele não é um método inventado para vender matrículas ao qual o seu cérebro precisa se curvar. Pelo contrário, ele é um método que obedece e se curva ao seu jeito natural de aprender. Então, não é você que tem que se adaptar ao método. O método que veio do seu jeito original de funcionar, e é mais ou menos como os smartphones. Eu não sei se você sabe, mas por que os smartphones, por que o telefone inteligente faz tanto sucesso, tornou-se um vício no qual a gente passa horas e horas do nosso dia? Porque as grandes empresas que desenvolvem os smartphones, Samsung, Apple, LG, Motorola, você sabe como é que são desenvolvidos os nossos telefones? Eles colocam 100 pessoas numa sala e eles dão o telefone na mão das pessoas e eles pedem para as pessoas fazerem coisas. Abre o seu e-mail, tira uma foto, grava um vídeo, manda uma mensagem para alguém. E tem uma câmera registrando e tem um sensor no telefone e depois eles pegam um relatório e eles analisam quais foram os padrões de tentativa mais recorrentes. Ou seja, qual foi a forma mais intuitiva, porque ninguém tinha direção, ninguém tinha... Eles pedem comandos de coisas que as pessoas não sabiam fazer e nunca fizeram, e eles vão registrando o jeito natural que a pessoa tenta fazer aquilo, e aí o telefone e o software é desenvolvido em cima do jeito intuitivo. É basicamente isso que o Rapid Fire faz, ou é assim que ele funciona. Não é um método que foi inventado, criado para vender matrícula e aí tem que enfiar ele goela abaixo no seu cérebro e toma método, tem que aprender e assim acabou, e se você não consegue, você se sente um lixo e vai embora. Não. Pelo contrário, ele veio do seu jeito original de funcionar. E é por isso que ele funciona. Porque ele é uma decodificação, uma organização, uma padronização do seu jeito natural de aprender. Foi assim que você aprendeu português. E se você repetir isso com outra língua, com o inglês, ou seja lá o que for, vai funcionar de novo, porque o seu cérebro foi criado por Deus para aprender desse jeito. Então, dá uma olhada nisso aqui. Enquanto o jeito tradicional, ele prega, né, ou ele pratica o aprendizado via tradução, tabelas, regrinhas, macetes, decorebas, aprendizagem superficial, não tem saturação, não tem repetição, não tem listening. Quando tem repetição, é uma repetição vazia, sem sentido, que não dá resultado nenhum. Predomínio visual, a grande parte do tempo que você passa com o inglês nas escolas tradicionais, além de você passar pouquíssimo tempo em contato com o inglês, esse pouco tempo que você passa é visual, com os olhos, não tem listening, não tem áudio. E além de tudo, para piorar mais ainda, se trabalha pronúncia antes da hora, acabando com a sua autoimagem, acabando com a sua comunicação, acabando com a sua autoconfiança para se comunicar. E aí, definitivamente, nós entendemos que o jeito tradicional não é a solução. Tudo isso que eu te falei, na verdade, são bloqueadores da sua fluência. Eles bloqueiam, lembra da imagem que eu te mostrei? Eles bloqueiam tudo que você aprende e na hora de sair não sai absolutamente nada. Do outro lado, o Rapid Fire trabalha com dedução, assimilação, conexão. Eu vou te mostrar hoje. Ele vem da forma natural e original da sua cabeça funcionar. Ele tem um predomínio absurdo de listening com consistência para colocar o inglês no seu subconsciente e ele segue a ordem certa de aprender e de trabalhar. Beleza? Por favor, essa imagem da setinha novamente. Esse é o Rapid Fire que te leva do zero para o saber, para o dominar, para o falar. E foi exatamente, tem como colocar para quem está assistindo em casa essa imagem aqui? Eu quero que você saiba só de uma coisa. O exato método que transformou
que tem transformado todas essas vidas. Olha para mim. Isso que eu estou te mostrando e vou te mostrar agora é exatamente o que me levou daquela pessoa que não falava nada de inglês para professor, para ser enviado para os Estados Unidos para ajudar no projeto, para ser tradutor e intérprete do projeto, para abrir uma escola que cresceu absurdamente, para chegar aqui onde eu cheguei, para falar fluentemente. Tudo de inglês que eu fiz, todas as traduções, interpretações, tudo foi com esse método e os resultados todos que você está vendo foi exatamente com esse método que eu estou te mostrando aqui. Então, eu queria que você tivesse essa consciência de que eu vou te mostrar um tesouro que pode mudar o seu inglês para sempre. Eu não vou te mostrar quase o melhor, eu estou te dando o melhor. Eu estou te dando o método que tem transformado todas as nossas vidas. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que aprender inglês é uma coisa, saber é outra. O aprender e o saber, ele está no nível consciente superficial. E como eu te disse, é um registro de 3 a 5 segundos. E quando eu sei, mas eu confundo, eu demoro um pouquinho, dependendo do meu estado emocional, eu esqueço. Quando eu domino já é uma outra coisa, porque o domínio já está começando a entrar no subconsciente. E quando eu domino, eu sei, eu não preciso de tempo para pensar ou para lembrar e eu não confundo mais. Porém, domínio ainda não é fluência. Lembra do que eu te falei? Não necessariamente o que você domina, você consegue falar. E o que você quer é falar. Você quer saber, dominar e conseguir abrir a boca e soltar frases com as palavras que você domina e conseguir entender frases com as palavras que você domina. Beleza? Então, coloca agora para mim essa próxima imagem aqui, por favor. O que me leva do saber para o dominar é justamente o Rapid Fire. Ele me tira daqui, pode botar mais uma, ele me tira daqui e me joga no domínio, é o Rapid Fire. O que me tira do domínio e me traz para a fluência é, olha que interessante isso aqui, um negocinho chamado L15A e P45N. Felipe, o que é? Que raios é P45N e L15A? Isso aqui nada mais, nada menos é do que Rapid Fire em forma de áudio. Nada mais, nada menos é do que L15A e P45N é Rapid Fire em forma de áudio. Já já eu vou te explicar exatamente o que vem a ser isso daqui. Então, o que me tira do saber para o domínio Rapid Fire, o L15A do P45N, e vamos agora entrar na fórmula exata do Rapid Fire. Então, coloca aí para quem está em casa assistindo, por favor. O Rapid Fire, ele diz o seguinte: seja lá o que você quiser aprender em inglês. E eu chamo isso de conceito ou concept. Ele fica no centro, ele representa aquilo que você quer aprender. Pode ser gramática, pode ser phrasal verb, pode ser vocab, pode ser... seja lá o que for que você queira aprender em inglês, ele é chamado de conceito. Eu estou chamando ele de conceito. Ele está aqui no centro, ele representa o que você está querendo aprender. E o Rapid Fire diz o seguinte: seja lá o que você quer aprender, você não vai aprender por dedução, não vai aprender por tradução, não vai aprender por decoreba, por regrinha, por gramática. Você vai aprender por imagens, você vai aprender por real sentences, frases reais, você vai aprender por contraste, por definitions, definições, examples, vai aprender por exemplos, e vai aprender por uma coisinha chamada to answer questions, que nada mais, nada menos é do que perguntas fechadas, perguntas diretas, perguntas cuja resposta é sim ou não, verde ou amarelo. Não é uma pergunta aberta. Como é que está a sua vida? O que você acha do Brasil hoje? Como é que me fala aí o que você pensa do seu futuro? Isso é pergunta aberta. To answer questions é você quer esse ou aquele?
Sim ou não? Papai ou mamãe? É Brasil ou Inglaterra? São perguntas fechadas, são perguntas diretas. Beleza? Então, o Rapid Fire, vamos recapitular aqui. Ele fala que o que você quiser aprender precisa ser aprendido por imagens, frases reais, contraste, definições, exemplos e to answer questions. Tudo isso depois vira áudio que será ouvido repetida e consistentemente. Agora, se você parar para pensar, isso nada mais, nada menos é, se você depois, com calma, parar para analisar, e eu estou te dizendo isso porque é fruto de anos e anos e anos de pesquisa e análise minha, isso é nada mais, nada menos do que a decodificação, a padronização organizada e compactada do jeito natural de aprender. Qualquer ser humano do mundo aprende de verdade desse jeito. Se você for observar, toda vez que você aprende um conceito novo, passa por alguma dessas estradas que eu acabei de te mostrar e depois isso é bombardeado na sua cabeça através de spoken Portuguese or spoken English, inglês ou português falado. Quer ver só como é fácil, simples e mais gostoso aprender desse jeito? Vamos ver alguns exemplos práticos que nós vamos trabalhar hoje. Por exemplo, eu peguei algumas coisas que confundem muito os alunos de inglês. Eu nunca sei se é Tuesday or Thursday. Eu nunca sei se é uncle or aunt. Eu nunca sei se é simple past, se é present perfect, seja lá o que for. Então, nós vamos pegar esses 3 exemplos práticos agora, Tuesday or Thursday, uncle or aunt, e como é que se aprende gramática usando o Rapid Fire. Vamos entrar nisso aqui agora. E eu quero te fazer um pedido. Nós temos uma regrinha que é o seguinte. Primeiro lugar, daí da sua casa você vai participar. Seja ao vivo, seja gravado. Toda hora que eu disparar uma pergunta, você vai tentar responder. Quando você tentar responder, você vai tentar ser o mais simples possível. Como assim? Se eu te perguntar aqui agora, qual o seu nome? Você vai falar Márcia. Você não vai falar meu nome é Márcia. Mas quando é em inglês, eu falo what's your name? My name is Márcia. Se eu falar quantos anos você tem? Você vai simplesmente virar para mim e falar 40. Mas se eu te perguntar how old are you? I'm 40 years old. Se eu falar para você, onde você mora? Você vai simplesmente falar na Itália. Eu estou lembrando de um comentário que eu li hoje à tarde de uma pessoa, uma mulher que está assistindo a gente da Itália. Onde você mora? Itália. Mas se eu perguntar, where do you live? A sua tendência é querer dizer... Aí aqui você para pensar a ordem da gramática, aí você... meu Deus. I am, I do, I live, I from... eu nunca lembro esses negócios, desses verbos. Meu Deus, esse inglês, que raio de saco! Tudo isso poderia ser simplesmente evitado se você respondesse assim, ó, where do you live? Italy. Eu vou sempre dizer, eu não estou pregando falar errado ou falar igual índio. Eu estou dizendo que se você não tem prazer nessa simplicidade da verdadeira comunicação, você não aguenta chegar no nível aonde o teu inglês é sofisticado. E aí você não fala. Não, mas tem que falar certo. Mas nem fala nada. Se você não consegue essa simplicidade que você tem no português, você não aguenta o processo e nunca chega na sofisticação do inglês. Então a regrinha, não é uma regrinha, né? É o pedido que eu te faço. Participa, seja o mais simples possível, use a menor quantidade possível de palavras e sempre tente responder. Sempre. Beleza? Vamos lá então, primeiro exemplo de hoje. Uncle versus aunt. Olha só. Isso aqui é uma coisa que confunde demais os alunos de inglês
eles confundem-se uncle versus aunt. Eles confundem, tá dando para ver quem está em casa? Eles confundem qual que é tio, ótimo, qual que é tio, qual que é tia, se é sobrinho, se é sobrinha, se é primo. Se confunde com tudo. E aí eu vou te mostrar a abordagem tradicional, trabalharia isso aqui com tabelinha, tradução, uncle é tananã em português. Aunt é tananã em português. Aí você, tá. Aí no dia seguinte, uncle... Ih, peraí, rapaz. Peraí que eu esqueci. Mas eu sei que é... Lembra do que eu falei? Sabe inglês? Eu sei que é tia... Ai, Jesus. É um dos dois aí. Às vezes soltam um embromation, lá vai que cola, né? Esse é a tradicional. Como é que o Rapid Fire abordaria, por exemplo, essa questão aqui do uncle or aunt? Vamos lá. Rapid Fire, primeiro recurso, primeiro não, né? Um dos recursos. Definitions. Então, se você fosse olhar... E aí, gente, presta atenção, varia muito assim, ó. Cada palavra, cada coisa que você quer aprender, usa uma estrada diferente ou um recurso do Rapid Fire. Uns, com uma imagem você mata na hora. Outros, não é tão fácil usar a imagem, como por exemplo esse daqui. É fácil usar a imagem se eu puder usar a imagem da sua família. Mata na hora. A tua cabeça conecta na hora. Assimila na hora. Deduz na hora. Sem tradução, sem português nem nada. Mas às vezes a imagem mata fácil, às vezes é uma definição, às vezes é um exemplo, às vezes é um contraste, é uma pergunta. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, se a gente fosse olhar definition, lá no dicionário, estaria assim, ó. Brother of my mother or father. Deixa eu sair da frente aqui, ó. My uncle is a brother of my mother or my father. Provavelmente lá no dicionário estaria father or mother's brother, que é a mesma coisa que a brother of my mother or a brother of my father. Beleza. Se, dependendo do seu nível de inglês, você lê essa frase aqui, você já mata na hora. Uncle, brother of my father, brother of my mother. Pronto, show de bola, matei. Mas digamos, mesmo que tenha matado ou não, o Rapid Fire ele vai além porque não pode ser superficial. Então ele vai, vamos jogar aqui agora o quê? Um contraste. Ele contrasta um com o oposto. Se uncle é brother of my mother or my father, aunt is the or a sister of my mother, sister of my father. Aí o negócio, a cada recurso adicional que você coloca no Rapid Fire, ele clareia mais na sua cabeça. Então, você pega uma definição, dá uma clareada. Você joga um contraste, ele clareia mais ainda. Tipo aquelas pecinhas, aqueles joguinhos que tem de quem é o artista, e aí vai virando os quadrinhos e cada vez vai ficando mais fácil você entender quem é o artista. Você joga uma definição, clareia um pouco. Você joga um contraste, vira mais uma quadradinho. Você joga uma imagem, vira mais uma. Você joga uma pergunta, você joga exemplos reais, e aí ele vai clareando até que uma hora, pum! E depois você joga isso num áudio e vai escutando, e com o tempo a fluência vai aparecendo. Então, se uncle é brother of my mother or father e aunt
é sister of my mother or sister of my father. Primeiro nível de clareada. Segundo nível de clareada. Lembra um outro recurso do Rapid Fire? Real examples. E eu vou usar o meu exemplo, tá? I have. Joga a imagem aqui da minha família na tela. Para questões didáticas, eu vou trabalhar com a hipótese de que toda a minha família está nessa foto aí, tá bom? Por questões didáticas, eu vou trabalhar com o conceito que toda a minha família está nessa foto daí. Só que eu queria... Isso, eu queria aquela aqui, ó. Ótimo. Então, presta atenção. This is my mother. Her name is Rita. My mother has 3 brothers. 3 brothers and 1 sister. Eu estou aplicando o Rapid Fire em você agora. Eu estou chamando a sua atenção para a imagem, para que o seu cérebro conecte e deduza, ao invés dele ficar pensando assim, o que ele está falando? O que ele está falando? Peraí, o que é isso? O que é brother? O que é sister? O que é uncle? O que é... O que é... Quando você puxa a atenção da tua mente racional com o Rapid Fire, a sua mente subconsciente vai deduzindo atrás e conectando as coisas. Então, this is my mother. Her name is Rita. My mother has 3 brothers. Their names are Carlos, Luiz, and Gilson. My mother has 1 sister. Her name is Conceição. A definição: my uncles are the brothers of my mother. My mother has 3 brothers. Se a minha mãe tem 3 brothers, I have 3 uncles. Mais um quadradinho que virou na sua cabeça. Their names, e toma real examples, e toma real sentences. I have 3 uncles. Their names are Luiz, Carlos, and Gilson. A tradução é a punição, é a penalidade que você tem que pagar pela preguiça do professor de criar uma aula que consiga fazer seu cérebro deduzir as coisas. Ficou boa essa frase, hein? A gramática, gostei dessa frase. A gramática, nunca tinha falado desse jeito, essa frase foi boa, anota aí, ó. A gramática e a tradução são a punição que você tem que pagar pela preguiça do seu professor de preparar uma aula que faça o seu cérebro deduzir e conectar as coisas. Então, sem usar o português, se a aula é bem preparada usando o Rapid Fire, o seu cérebro consegue entender sem usar português. Porque dá trabalho fazer isso aqui. E, infelizmente, a maioria dos professores é preguiçoso. Então, são preguiçosos. Então, eu te dei a definição. Uncle, brothers of my mother. Aunt, sisters of my mother. Te mostrei uma imagem e joguei um outro nível de rapid fire. This is my mother. Her name is Rita. She has 3 brothers.
Carlos, Luiz and Gilson. Brothers of my mother is Rita. She has 3 brothers. Luiz, Carlos, Gilson. Brothers of my mother are my uncles. Se a minha mãe tem 3 brothers, I have 3 uncles. Their names are Luiz, Carlos and Gilson. Eu não sei exatamente o seu nível de inglês, mas dependendo, se você não soubesse isso aqui ou confundisse, você percebendo ou não, seu subconsciente está começando a conectar uncle com o gênero masculino, que é um dos pilares para acabar com essa confusão. Que uma das maiores confusões que você tem, para lembrar isso, é confundir uncle, aunt, qual é o feminino, qual é o masculino. E através desse processo do Rapid Fire, eu estou levando o seu cérebro a conectar que uncle fala do gênero masculino. My mother has 1 sister. Her name is Conceição. So, ó o contraste, ó. Aí aqui a gente usa 2 rapid fire. Real examples mais contraste. I have 3 uncles and 1 aunt. Se a minha família de Teresina estiver assistindo, por favor, lembra, metade da minha família mora em Belo Horizonte, metade em Teresina. Lembra que por questões didáticas e de tempo, eu vou considerar que a minha família é só essa. Não tem nada a ver com consideração. I have 1 aunt. Aí aqui já toma um rapid fire, em cima do rapid fire que já vem uma outra dedução que talvez seja confuso para você. Her name is Conceição. Aqui o seu cérebro está fazendo 2 conexões. 3. Uncles, nomes masculinos. Aunt, nome feminino. E her, 4 conexões. Seu cérebro está conectando her com nome feminino. Their com 1, 2, 3. Ele está conectando her, 1 name. And it's a woman. Their 2, 3, 4, 5 names. Their names are Luiz, Carlos and Gilson. My mother is Rita. My mother has 3 brothers. Their names are Carlos, Gilson and Luiz. Brothers of my mother... não está aparecendo, né? Deixa eu melhorar aqui. Brothers of my mother are my uncles. I have 3 uncles. Their names are Gilson, Carlos and Luiz. I have 1 aunt. My mother is Rita. My mother has 1 sister. Deixa eu jogar para o lado de cá para não confundir. 1 sister. Nossa, tá confuso aqui. 1 sister. Her name is Conceição. The sister of my mother is my aunt. I have 1 aunt. Her name is Conceição. Foram já 3 recursos do Rapid Fire. Definitions, real examples, contrasting uncles versus aunt. Mas a gente pode ir além e pode colocar mais um recurso do Rapid Fire, que são examples.
Como, Felipe? Então você pode dizer aqui, por exemplo, I have 3 uncles. Their names are Luiz, Carlos, and Gilson. Examples. Uncle Luiz. Essa é a minha família de Minas. Uncle Luiz. Olha a conexão, ó. Uncle com masculino. Uncle Luiz lives in 7 Lagoas, Minas Gerais. Uncle Luiz, Uncle Luiz, he is married. He is, e toma conexão. He is married to Delma. Aí é conexão atrás de conexão. Uma puxa a outra. Uma embasa a outra. I have 3 uncles. Their names are Luiz, Carlos and Gilson. Uncle Luiz lives in 7 Lagoas. Uncle Luiz is married to Delma. Aí eu posso dizer Uncle Luiz is a civil engineer. Profissão dele. He is a civil engineer. Porque o foco aqui é trabalhar isso aqui, ó. Então aqui eu tô o tempo inteiro massacrando uncle masculino, usando exemplos reais. E se eu quiser, eu ainda posso colocar, eu vou mais uma vez, por questões didáticas, não tem nada a ver com consideração, eu vou supor que Uncle Luiz é o meu favorite uncle, o favorito. Eu vou escrever, por exemplo, uma frase assim, ó. Uncle Luiz is my favorite uncle because... E aí, presta atenção numa coisa. Segura essa, olha que louco. O motivo pelo qual eu vou dizer que he is my favorite uncle, eu posso até escrever em português. Porque nesse momento dessa frase, eu não estou trabalhando o que vai vir depois aqui. Nesse momento dessa frase, eu estou trabalhando esse conceito aqui, ó. Nessa construção aqui, eu não uso português, nem tradução, nem nada. E eu vou construindo os bloquinhos na cabeça, até uma hora que não precisa usar português com nada de nada de nada. Mas aqui, o motivo eu posso colocar em português. E aí, bota essa frase. Eu quero ver você esquecer de novo o que é uncle na sua vida. Não esquece mais. E, olha que interessante. Para você poder fazer isso e experimentar, eu criei aqui, ó, e vai estar disponível para você no final da aula de hoje. Para você fazer o download dessa atividade aqui, ó. Dá um zoom para nós aqui, por favor, diretor. Aqui você tem exatamente, ó, eu vou chegar mais perto aqui, mais ou menos essa construção que eu acabei de fazer, ó. Você vai botar aqui o nome do seu father, o nome da sua mother. They are father and mother parents. They are your parents. E aqui tem você, ó. Aqui tem você.
Aí aqui, você vai colocar, olha que interessante isso aqui, olha que legal. Você vai colocar, ó, desse lado de cá, peraí, deixa eu ver aqui de novo, aqui ó. Desse lado de cá, Brothers of my parents. Luiz, Carlos, Dilson, Márcio, Renato. E do lado de cá, você vai botar Sisters of your parents. Conceição, Stella, Lúcia, Maria. E olha que interessante, all rapid fire. Aqui embaixo já está implícito. Brothers of my parents, my uncles. Sisters of my parents, my aunts. Outra dedução. Sem português. E aí, tem mais, ó. E toma rapid fire. Lembra que eu te falei perguntas fechadas e diretas? Olha ela aqui, ó. How many uncles do you have? Aí você vai, na hora que você for responder isso, você vai fazer o quê? Luiz, Dilson, Carlos, 3. I have 3 uncles. Sem conectar, sem português. How many aunts? Desculpa, deu uma gritada aqui, desculpa. How many aunts do you have? Lúcia, Stella, Conceição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra conexão, outra dedução. E como se não bastasse, para você ver o poder mesmo do Rapid Fire e nunca mais esquecer isso na sua vida, eu coloquei toda aquela construção que eu fiz ali, ó, para você, ó. I have 3, 4, 5, 6, 7 uncles. Their names are Dilson, Cândido, Lucas, Luiz, Márcio, Renato. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aunts. Their names are Lúcia, Estela, Conceição, Maria. E aí, você vai escrever o parágrafo sobre o seu favorite uncle e sobre a sua favorite aunt. My favorite uncle is Uncle, vou pegar o exemplo ali que eu citei, Uncle Luiz. Uncle Luiz is my favorite uncle because... E aí você pode até escrever aqui, ó, quando eu tinha 7 anos de idade, ele ia na minha casa, jogava bola comigo, trararã. Uncle Luiz is from Manhuaçu, Minas Gerais. He is, eu vou chutar aqui que eu não lembro. He is 57 years old and he is a civil engineer. My aunt is Aunt Conceição. Vou simplificar com a tia Conceição também. Meu Deus, sem querer. My favorite aunt is Aunt Conceição. Aunt Conceição is my favorite aunt because minha mãe veio para Brasília e ela ficou cuidando de mim, não sei o quê. Aqui você pode botar a razão até em português. Aunt Conceição is from Manhuaçu, Minas Gerais, 2. She is 63 years old and she is... Aqui tá errado, ó. Aqui é um she. Tem um S aqui, tá? She is retired. Não trabalha mais. Que não é o propósito aqui para facilitar, não vou ficar... Senão a gente usava o rapid fire com retired e toma exemplo e toma contraste, mas enfim. Nessa atividade aqui, ó, essas duas juntas, você sem usar português, sem usar tradução, sem decoreba, regrinha, você vai aprender e nunca mais vai esquecer o que é uncle e o que é aunt. Ou seja, você sai do zero para o domínio com o Rapid Fire. Coloca isso num áudio e escuta, gera fluência. Como você viu os testemunhos dos nossos alunos se apresentando em inglês, porque eles fazem isso aqui. Várias atividades dessa que usam Rapid Fire e colocam ele em áudio. Ok? O outro exemplo que eu falei que eu ia te dar. Tuesday versus Thursday.
Eu posso usar a diquinha do nosso tutor nativo, que é o Tim, que fala que Tuesday is day number 2 of the week. Tuesday. É uma coisa, é um exemplo, é um recurso do Rapid Fire. Example. Tuesday is day number 2. Tuesday. Vamos usar definitions. Quer dizer, aqui foi mais uma definição, né? Tuesday is day number 2 of the week. Thursday is day number 4 of the week. Estou considerando aqui segunda, sexta, dias, semana de trabalho. Tuesday is day number 2. Thursday is day number 4 of the week. Vamos usar um contraste? Tuesday e Thursday. Today is Wednesday. Olha o contraste. Today, não sei que dia que você está vendo essa aula, né? Mas a gente está aqui ao vivo. Today is Wednesday. Por que today? Porque hoje é Wednesday. Yesterday was Tuesday. Tomorrow will be Thursday. De novo. Today is Wednesday. Yesterday was Tuesday. Tomorrow will be Friday. Sorry, tomorrow will be Thursday. Que eu estava pensando no próximo exemplo. Próximo exemplo para contraste. Thursday. The day before Friday. Que é o dia que a gente costuma, Friday, porque vem antes do weekend, Saturday and Sunday, que é quando a gente não trabalha, a maioria, né, de nós não trabalha, e aí curte o tempo mais com a família, enfim. Então, existe essa tendência de que Friday is, Friday, porque vem antes do weekend, que a gente tem mais tempo livre. The day before Thursday, the day before Friday is Thursday. Contrastando com Tuesday, começo da semana. Então, se você é daquelas pessoas que, que saco, hoje é Monday, começando a semana, do outro lado, né? Friday, amo weekend, Saturday, Sunday. Se você é dessas pessoas, Tuesday, está começando a semana, ainda tem muito pela frente, muito trabalho. Thursday, já está acabando, está chegando no Friday. Friday. So, Tuesday is after Monday. Vou botar aqui, né? And after Monday and before Wednesday. Tuesday is after Monday, before Wednesday. Thursday is after Wednesday, before Friday. E aí você ainda pode dar mais um passo além usando o Rapid Fire, que é questions. Então, por exemplo, antes do questions, deixa eu usar mais exemplos. Então você pegou aqui definitions. Lembra que eu falei que nem sempre dá para usar todos? Por exemplo, como é que você vai associar uma imagem com um dia da semana? Não sei que seja uma imagem do calendário. Mas aqui você pode usar o quê? Definitions, examples, contrasting, que eu acabei de fazer, real examples sobre a sua vida, sobre a sua rotina. Então, por exemplo, I usually go to church, igreja, on Tuesdays. E Thursdays, não. Então eu posso escrever ao contraste. I don't, posso colocar I don't usually, ou I don't go to church on Thursdays.
Então você vai escrever frases sobre o que você normalmente faz nas Tuesdays, frases sobre o que você normalmente faz, deixa eu melhorar isso aqui, né? Nas Thursdays. Então você tem lá a sua semana. Monday, essa caneta aqui está impulsar. Você tem lá Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. Você vai pegar coisas que você faz on Tuesdays e não faz on Thursdays. Por exemplo, I usually go to church on Tuesdays. I don't go to church on Thursdays. Sua cabeça está deduzindo, sem passar pelo português. Faz o contrário. I usually go out to dinner with my wife. Saio para jantar com a minha esposa. Por questões didáticas, eu estou traduzindo, porque nem todos vão entender a frase, e o foco aqui é trabalhar o dia da semana. Beleza? I usually go out to dinner with my wife. Saio para jantar com a minha esposa on Thursdays. I don't go out to dinner with my wife on Tuesdays. Seu cérebro está deduzindo, porque ele está usando a sua vida, a sua rotina. Aqui no meu caso da família, ele usou a imagem e a minha vida. Aqui ele está usando a minha rotina e está deduzindo Tuesdays com Thursdays sem passar pelo português. Vou falar de novo. Tradução é a punição que você tem que pagar por quando o professor tem preguiça ou não sabe preparar uma aula que faz o teu cérebro aprender sem precisar passar pelo português. Você pode colocar também uma coisa que você faz nos 2 dias. Vamos supor, a gente está querendo colocar a minha filha Isabela na natação e pelo que a Jéssica me falou, tem um horário lá que é Tuesdays and Thursdays. E aí a Isabela só iria para a natação on Tuesdays and Thursdays. Então eu coloco I go to church on Tuesdays. I don't go to church on Thursdays. Contrasta. I don't go out to dinner with my wife on Tuesdays. Não saio para jantar com a minha esposa. I usually go out to dinner with my wife on Thursdays. E se a Isabela entrar, digamos que eu vou levá-la para natação, I take Isabela to swimming classes on Tuesdays and Thursdays. Uma outra coisa que eu poderia colocar, I go to CrossFit on Tuesdays and Thursdays. I go to CrossFit on Tuesdays and Thursdays. E um outro exemplo negativo que eu pensei que agora, hoje, eu e a minha esposa e a minha família, minha filha, a gente está morando num lugar que fica 40 minutos aqui de Brasília, do lado. E, geralmente, a gente não vem... Hoje, nesse momento, eu estou em Brasília, Plano Piloto, Asa Sul. Mas, geralmente, e hoje é Wednesday, né? Geralmente, a gente não vem para Brasília, Plano Piloto, Asa Sul, on Tuesdays and Thursdays. Então, eu vou contrastando. Eu só faço na Tuesday, não faço on Thursdays. Não faço on Tuesdays, costumo fazer on Thursdays. Costumo fazer on Tuesdays and Thursdays. Costumo fazer on Tuesdays and Thursdays. Não costumo fazer on Tuesdays, não costumo fazer on Thursdays. Você usa exemplos, definições, contraste, vida real e ainda joga para acabar com tudo, para quebrar com tudo logo. Porque você quer falar inglês de verdade, que você não é preguiçoso e você cansou de perder tempo e você está aqui para aprender. Você, para quebrar tudo logo, você já mete uma pergunta logo. How often do you go to não sei o quê? How often? How frequently? How many times a week? 1, twice, 3 times, once a week, twice a week, 3 times a week, 4 times a week. E aí você pode perguntar:
Aqui, ó, how frequently, how often do you go to church? Do you go out to dinner with your wife? How frequently, how many times a week, how often do you take Isabella to swimming classes? How often, how frequently, how many times a week, once, twice, 3 times, 4 times, do you go to CrossFit? Pergunta sobre frequência. E aí você pode meter, depois dessa outra pergunta aqui, ó. Do you go to CrossFit on Tuesdays? Or do you go to CrossFit on Thursdays? Do you take your daughter to swimming classes on Tuesdays and Thursdays? Or do you take Isabella to swimming classes on Mondays, Wednesdays, and Fridays? Do you go to church on Tuesdays? Olha essa aqui, ótimo para contrastar. Do you go to church on Tuesdays or Thursdays? Do you go out to dinner with your wife? Sai para jantar com a esposa on Tuesdays or Thursdays? Do you go to CrossFit on Tuesdays or Thursdays? Perguntas fechadas e diretas, contrastando as duas coisas que você está tentando esclarecer na sua cabeça. Exemplo, definição, contraste, real example sobre a sua vida, sobre a sua rotina e pergunta, bota isso, que eu duvido se você esquece de novo. Duvido, não esquece. Você vai ser o primeiro que fez isso aqui e vai esquecer. Não tem como. Por isso que eu falei, é fácil, eu acho mais fácil assim, talvez hoje para você não seja, mas se você continuar assistindo o testemunho, você vai ver. É mais fácil, mais simples, mais eficiente e mais prazeroso, muito mais, aprender assim do que do jeito tradicional. Até porque desse jeito dá resultado, né? Do outro não dá. Desse jeito você aprende, domina e se botar no áudio fica fluente. Do outro jeito é aquele rame-rame de sempre. Beleza? Gente, e eu te prometi que nós iríamos analisar gramática com o Rapid Fire. Então, vamos lá. Joga para nós aqui na tela. Olha só. Eu vou trabalhar tempo verbal e algumas perguntinhas. Em inglês a gente chama de WH questions. Por exemplo, what, when, where, who, que talvez seja uma confusão que você tenha. Confundir what com when, com where, com who. O jeito tradicional te ensina a traduzir. E talvez só de ler você já começou a traduzir na sua cabeça. O Rapid Fire diz o seguinte. Tem 2 caras aqui, ó. Who is this? Ronaldo. Who is this? Neymar. Who am I? Who am I? Felipe. E se eu continuar, who played for Corinthians? Who played soccer for Corinthians? Ronaldo or Neymar? Who? Você responde Ronaldo. Who played soccer for Santos? Who? Neymar.
Who is an English teacher? Ronaldo, Neymar or Felipe? Who is an English teacher? Felipe. E se eu continuar fazendo isso, sua cabeça vai começar a se tocar. Deduzir, não traduzir, deduzir sem português. Toda vez que ele fala who, tem um nome na resposta. Esse é o jeito nativo, original de aprender. Conectar palavra com significado na mesma língua. Não usando gestos, imagens, exemplos, definições, contraste, mas conectar uma palavra com o significado dela sem sair da língua. É assim que se aprende de verdade. Se traduzir. E aí vamos dizer que eu começo a te perguntar assim. When did Ronaldo finish his career? Terminou a carreira dele. When did he stop playing soccer? When? In 2011 or in 1990? When did Ronaldo stop playing soccer? When? In 1990. 1990. When did Neymar, o contrário, when did Neymar start playing soccer? Aqui a pergunta foi, when did Ronaldo stop? When did he stop playing soccer? 2011. Agora sim, o contrário. When did Neymar start playing soccer? 1990. Agora eu estou sem saber se eu confundi ou se eu falei daqui para lá, mas enfim. When did he stop? When did Ronaldo stop playing soccer? 2011. When did Neymar start, contrário, start playing soccer? 1990. 1999, desculpa. 1999. 1999. Aí eu posso reforçar o who. Who stopped playing soccer in 2011? Ronaldo or Neymar? Ronaldo. Neymar didn't stop. He is still playing soccer. Aí a gente vai para uma outra coisa. Ronaldo started playing soccer in 1990 and he quit playing soccer in 2011. Ronaldo played soccer for 21 years. Tá vendo por que nem todo mundo faz isso aqui, ou quase ninguém faz isso aqui? É muito mais fácil eu te ensinar simple present, simple past versus present perfect, te dando uma tabelinha de verbo para você decorar e metendo uma tradução e misturando português com inglês. Olha o trabalho que dá, a construção que você tem que fazer para associar as coisas com o próprio inglês sem passar pelo português. Mas é assim que aprende. Ronaldo
played soccer for 21 years. Agora, contraste, o outro elemento do Rapid Fire. O Neymar, a frase aqui foi, Ronaldo started playing soccer in 1990 and he stopped playing soccer in 2011. He played for 21 years. Quando que o Neymar, Neymar started playing soccer in 1999. When did Neymar stop playing soccer? Ronaldo stopped in 2011. He stopped. When did Neymar stop playing soccer? Não aconteceu ainda. Neymar started playing soccer in 1999 for Santos, and he is playing soccer now, today. Ronaldo played soccer for 21 years. Neymar has been playing soccer for 19 years. Or 20, depende do mês que ele começou. Ronaldo started playing soccer in 1990. He stopped playing soccer in 2011. He played for 21 years. Neymar started playing soccer in 1999. He is still playing soccer today. Ronaldo played for 21 years. Neymar has been playing for 19 years. Se eu estiver entrevistando o Ronaldo, how long did you play soccer? How many games did you play? Durante sua carreira toda, how long did you play soccer? How many games did you play? How many goals did you score? How much time did you spend playing soccer? Porque o Ronaldo começou e parou. Acabou. É passado. Se eu estiver entrevistando o Ronaldo, me fala sobre a sua carreira. How long did you play soccer? Oh, I played for 21 years. Oh, how many games did you play? 616. How many goals did you score? 414. How much time, how many minutes, how much time did you spend playing soccer? Oh, 55,440 minutes. Se eu estiver entrevistando o Neymar, como ele começou, mas ele está jogando hoje. Se eu estiver entrevistando o Neymar, how long have you been playing soccer? Ronaldo, tá o Ronaldo e o Neymar na entrevista. Ronaldo, how long did you play? Neymar, how long have you been playing? Ronaldo, how many games did you play? Neymar, desde o começo da sua carreira até hoje, how many games have you played? Desde que você começou até agora, how many games have you played? Porque vai continuar jogando. Ronaldo,
Durante o tempo que você jogou, how many games did you play? Oh, I played 21 years. For 21 years, I played 616 games. Wow, how many goals did you score? Neymar, how many goals have you scored? Desde que você começou até agora. How many games did you play? How many games have you played? Por quê? Começou e acabou. Começou, ainda está jogando, ainda pode mudar. Quando você fala para um nativo, I played, ele já sabe que você não joga mais. Quando você fala para um nativo, I have been playing, ele já sabe que você começou e continua jogando. Quando você fala para um nativo, deixa eu escrever a palavra aqui, né? Não, deixa eu botar essa para ficar mais simples. I played 616 games. Ele já sabe que não joga mais. Mas se você falar I have played 549 games, ele sabe que você começou, mas você ainda está em atividade. Só pelo tempo ele já sabe. Por que eu estou falando isso? Porque tempo verbal não existe para ser estudado. Tempo verbal existe para ser deduzido e vivido. Tempo verbal não existe para ser tabelado. Tempo verbal existe para informar para um nativo aonde o que eu estou falando para ele se situa na linha do tempo. Porque se eu chegar para um nativo e falar I have been living in Brasília, sem eu terminar a frase, ele já sabe que eu continuo morando aqui. Se eu falar para ele I lived in Brasília, ele já sabe que eu não moro mais. E é para isso que tempo verbal existe, para informar uma pessoa aonde o que eu estou contando se situa na linha do tempo. Tempo verbal não foi feito para ser analisado, tabelado. Foi feito para ser deduzido e vivido. E a única forma de você conseguir fazer isso é através do rapid fire. Por exemplo, só para a gente fechar ali os WH questions. Ronaldo, when did you start playing soccer? When did you stop playing soccer? Neymar, when did you start playing for Santos? When did you start playing for Barcelona? When did you start playing for PSG? E eu vou bombardeando sua cabeça dessas perguntas e ela vai começando a perceber que toda vez que tem um when na pergunta, tem uma data na resposta. Dia, mês, ano, hora. E ele vai associando que when, deduzindo que when fala de time. Ele vai associando que when fala de time, ele vai associando que who fala de people, names. Ele vai associando que where do you live? Where do you play today? Where are you from? Ele vai associando que where talks about locations, places. Ele vai se tocando que, se eu falar, por exemplo, what do you do? Qual sua profissão? What do you want? Sandwich or juice, whatever. What do you like? E toma pergunta, e ele vai associando. Toda vez que eu pergunto, how many?
vem um número depois. Toda vez que eu pergunto how often, vem uma frequency. Uma vez por semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por mês, por semana, whatever, por dia. Contraste, exemplos, frases que não saem da mesma língua, que usam rotina, que usam realidade, que usam imagens, que usam contraste, que usam perguntas, para que você deduza, para que você assimile sem sair do inglês. É assim que se aprende de verdade. E como eu falei, eu preciso avançar por causa do tempo. Como eu falei, Tuesday, Thursday, grammar. Como eu falei, lembrei. Tem aqui, ó, no final da aula vai estar disponível para você fazer um download da atividade usando o Rapid Fire para você nunca mais na sua vida esquecer, nunca mais confundir uncle or aunt. Nunca mais, jamais, never, ever again. Beleza? Gente, bota essa frase na tela para mim, para o pessoal que está em casa. Eu queria te fazer uma pergunta e que você respondesse aqui embaixo. De 0 a 10, o quão novo, eu queria saber de verdade, de 0 a 10, o quão novo isso é para você? Conta para mim, de 0 a 10, o quão novo isso é para você? Rapid Fire, vamos fechar, revisar e fechar. Rapid Fire, o método que reproduz e compacta o processo natural de aprendizado do ser humano. E aí, joga aqui para mim, por favor. Seja lá o que for que você quis aprender, você usou todos esses elementos, imagens, dedução, contraste, definição, exemplo. E aí você coloca, lembra que eu falei do tal do L15A? O que é L15A? Listen 15 times, áudios contendo isso que você aprendeu. E vai te levar do domínio. Isso aqui te dá domínio. Lembra lá da minha imagem? Isso aqui te dá domínio. Isso aqui te leva do domínio para a fluência. Especialmente se você adiciona prática com nativos. Agora, por que praticar com nativos é tão importante? E eu demorei um tempo para descobrir isso. Porque sentar com nativo expõe, traz para fora seus traumas, suas inseguranças, seus medos. Sentar com nativo desenterra o depósito. Lembra? Olha aqui para mim. Lembra aquele funil que eu te mostrei? Do input e o que sai? Praticar com nativo traz para fora o tanto de inglês que é colocado na sua cabeça. Então, expõe traumas, inseguranças e medos, desenterra o seu depósito, calibra e ajusta a sua pegada de conversa e, principalmente, eu descobri que se eu não faço primeiro isso daqui, ó, depois que eu aprendi de verdade e dominei, meti um tripé L15A para poder ganhar posse e fluência do que eu já estou dominando pelo Rapid Fire. Se eu não faço prática com nativo primeiro aqui, num ambiente controlado, eu travo quando eu for fazer lá fora. Então o que eu tenho descoberto é que depois que você fez o Rapid Fire, depois que você jogou ele num L15A para poder ganhar fluência, a prática com o nativo calibra o inglês e derruba a insegurança e o medo. Aqui primeiro para depois lá fora, para não travar quando chega lá fora.
Para não ficar quando chega lá fora. E aí eu quero te passar um plano. Eu te falei que eu ia te dar o passo a passo completo. Eu estou te dando toda a fórmula da Coca-Cola, o tesouro. Se eu tivesse 7 horas por dia, 7 horas por semana, para investir no meu futuro, para investir na minha fluência, porque investir no futuro, investir na fluência é investir no seu futuro. Se eu tivesse 7 horas por semana para investir na minha fluência, eu faria o seguinte: eu dedicaria cerca de 3 horas para sair do zero ou do conhecimento, do saber, para o domínio, aprendendo o que eu quero aprender, usando o Rapid Fire, que eu acabei de te mostrar, essa atividade aqui, fazendo essa atividade, fazendo aquilo ali. Cerca de 3 horas, se eu tivesse 7 horas para investir no meu futuro, na minha fluência, eu gastaria 3 horas aqui, 3 horas por semana ouvindo para sair do domínio e ir para o falar. A cada mais ou menos 15 dias, arrumar um jeito, e foi assim que eu fiz. Hoje eu providencio isso para os meus alunos, mas na verdade o Tim veio disso, né? Eu pagava ele para poder fazer isso aqui com ele, ó. Eu passava mais ou menos 3 horas estudando assim, mais ou menos 3, 4 horas por semana ouvindo os áudios, e aí na época eu tinha que fazer vários malabarismos. Hoje a gente cria esses áudios, né, para as pessoas. Pagava o Tim mais ou menos de 15 em 15 dias para poder sentar com ele e praticar o que eu fiz. Eu acabei de explicar para você o processo. Agora, por que 3 horas por semana e aqui 45 minutos a cada 15 dias? Porque não adianta você sentar com um nativo para praticar se você primeiro não encheu a sua mente de inglês. Se você, com o passar do tempo, vai equalizando isso aqui, ó. Você vai estudando e ouvindo menos e conversando mais, até que chega uma hora que você vai escutando menos e vai conversando mais, falando mais, que é o que a gente vive mais ou menos na vida real, né? E aí chega uma hora que você equaliza, ouve, fala. Mas no começo, lembra lá daquela imagem? Para derrubar a insegurança, para derrubar o medo, para aumentar a sua autoconfiança, para eliminar a tradução e o negócio de ficar pensando na resposta, eu preciso ter um predomínio disso aqui, entrando e um pouquinho saindo para calibrar, e aí com o tempo isso aqui vai aumentando. Seguido de constructive feedback, para calibrar o meu inglês sem ferir a minha autoestima. E eu repito esse processo over and over again, até o dia que, olha, eu quero que você veja essa imagem, até o dia que o inglês real, até o dia que real English, a próxima imagem. Isso, até que real English, volta só o até que real English, por favor. Até que real English, agora sim, vamos de novo, se torne o seu 24/7 private free teacher. O que é isso? Até que o inglês, se você repetir esse processo aqui, ó, no começo, você vai estar estudando coisas simples, áudios simples, talvez audiobook de crianças, ou do Macmillan Readers, que é uma excelente fonte também. Só que se você for fazendo isso aqui, vai chegar uma hora que esse input aqui, ó, é a própria entrevista que você sonha em assistir. Ela vai se tornar o seu professor de inglês. O filme, a música, a entrevista que você sonha assistir, vai virar o seu professor particular, gratuito, 24 horas, 7 dias da semana, de inglês. Você vai
começar a usar isso para aprender e aperfeiçoar o seu inglês, que é o que eu vivo e os meus alunos fazem até hoje. Segundo, volta aquela imagem para nós. Até que o Real English se torne seu 24/7 private free teacher, até que o input aconteça com Real English, acabei de falar isso, filmes, músicas, seriados, palestras, nos assuntos que você ama. Então, aquilo que você ama e sonha em assistir hoje vai virar o seu professor particular gratuito de inglês. Olha que coisa louca. Terceiro lugar, você vai repetir esse processo até que uma hora o inglês nativo vai se tornar confortável e vai se tornar de fácil compreensão, e até uma hora que conversas com nativos vão se tornar simplesmente uma coisa normal para você. E aí, qual é o resultado desse processo? É justamente isso aqui, ó. Joga só, por favor, a imagem imediatamente anterior, que estava na tela antes dessa. Esse processo, lembra, Rapid Fire, o passo a passo claro e completo para recriar e compactar o cenário natural de desenvolvimento de influência do ser humano. Isso daqui nada mais é do que um mapa do que uma criança vive. Se você parar para analisar, isso daqui é somente uma organização, uma padronização do que qualquer criança vive no idioma dela. E se você repete isso daqui, agora joga aquela próxima tela, a consequência desse processo é justamente levar sua autoimagem, sua autoconfiança lá em cima. Com o passar do tempo, análise gramatical e vício de tradução vai sendo eliminado. Esse negócio de ficar pensando na resposta vai sendo eliminado. E medo, nervosismo e insegurança vão sendo derrubados. E aí, sempre vem aquela pergunta, né? Meu Deus do céu, será que isso funciona? E eu tenho mais uma pessoa que pode dizer para você se isso aqui funciona ou não, que é o Márcio, que eu queria que você escutasse. Que ele vai falar rapidinho. Solta para nós o testemunho do Márcio, o depoimento do Márcio, por favor. Mesmo eu estudei muito tempo, mas eu não tinha essa evolução. Eu não falava com mais facilidade, com tanta facilidade. Hoje eu interajo mais rápido, não preciso pensar em português para me falar inglês, bastante coisa. E realmente eu estou vendo que eu vou chegar lá, porque você evolui muito rápido. O modo como ele leva conversação, interatividade, ele ensina através de gestos, através de imagens, que é muito importante. Então não tem como, você guarda muito rápido. É diferente de você não precisa decorar, você não precisa ficar decorando frases. Então conversação, é 100% conversação, através de vídeo, através de imagens. É uma coisa certa, é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou me tornar fluente. É o que eu estou buscando. Eu não tenho dúvidas que o método vai me levar à fluência. I was born in South America, I was born in Brazil, I was born in São Paulo, I was born in Dracena, I was born in Castelo Branco, and right now I speak more fast, I speak with my friends, I speak about my family, I speak about my routine, my work. Meu nome é Márcio e sou de Sete Bases, interior de São Paulo. Gente, viu como é simples, como é fácil? Não pode deixar em mim aqui. Como é simples, como é fácil, como é melhor estudar desse jeito? Coloca para nós aqui de novo. Esse é o Rapid Fire, que te leva do 0
para o saber, para o dominar e depois que você domina, conseguir falar inglês de verdade. É isso que tem transformado as nossas vidas e é isso que pode transformar sua vida também. E, mais uma vez, eu queria te fazer uma pergunta. De 0 a 10, quão novo isso é para você? Eu realmente gostaria de saber, eu realmente gostaria que você comentasse aqui embaixo, ó, dessa tela do vídeo, tem aqui um negócio do Face aqui onde você digita. Eu queria muito saber por que você quer falar inglês e de 0 a 10 o quão novo isso é para você. Beleza? Gente, essa foi então a aula de hoje. Infelizmente, por causa do tempo, eu preciso parar. Agora, muita gente, mas muita gente mesmo, tá me perguntando como é que eu faço para dar um passo além? Como é que eu faço para ter mais? Como é que eu faço para ir mais fundo? E o fato é que eu tenho sim uma solução completa e essa solução se chama Jornada do Inglês. Eu tentei te dar o máximo, eu fiz de tudo para te entregar o máximo de valor que eu pudesse nessas duas partes. Ainda temos, né, mais uma parte na sexta-feira, mas mesmo assim não tem como. Mas mesmo assim é impossível. Porque, por exemplo, a Jornada do Inglês são mais de 100 horas de videoaulas como essas, áudios, mais de 100. Enfim, é uma solução completa que nem que a gente ficasse 2 semanas aqui juntos, não ia ter como. Então, sexta-feira, depois da aula prática, no final da parte 3, nós vamos tirar um tempo para falar sobre isso, sobre essa solução completa chamada Jornada do Inglês. E enquanto isso, eu queria que você fizesse algumas coisas, que você assistisse ou reassistisse a parte 1, baixe as atividades se você ainda não fez isso, para ativar o seu límbico, para conhecer o poder desses áudios. Se você já fez, baixe e faz a atividade de hoje, para você nunca mais esquecer uncle or aunt na sua vida. Ouça o áudio do Michael com a Adele, o áudio lá da atividade 1, o máximo de vezes que você puder para você experimentar na prática o poder dessa metodologia. E se inscreve no nosso YouTube, Insta, no Face e quem sabe marcar um amigo seu que precisa ouvir isso que você descobriu hoje. Beleza? E para fechar, eu te fiz uma pergunta mais cedo. De 0 a 10, o quão novo o que eu mostrei para você hoje é? E a segunda pergunta que eu queria que você me respondesse aqui embaixo, e eu vou encerrar com ela na tela, qual você acredita ser o obstáculo número 1 para a sua fluência? Comenta aqui embaixo, let me know e a gente se vê na parte 3. Um grande abraço, God bless you, Felipe André, bye.